Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Para mim, disparadamente, o pior filme da franquia Sexta-feira 13 é o 9, que é o Jason Vai Pro Inferno, que eu detesto aquele filme. É o primeiro da New Line Cinema, né? Mas, para vários fãs, o ponto mais baixo da franquia é o oitavo, Jason Takes Manhattan, que foi o último da fase Paramount. O pessoal não gosta porque chama de propaganda enganosa. Depois eu chego lá. Então é assim, o Sexta-feira 13, parte 7, né, o Jason versus Carrie, foi o primeiro filme da franquia que faturou menos de 20 milhões de dólares, 19 milhões e pouco. Então, de novo, a Paramount, que dizia sempre que não era muito confortável com o tipo de filme que era Sexta-feira 13, só que amava o lucro, né? Mas sempre tratou a franquia com desdém. De novo decidiram assim, vamos ver se a gente acaba agora com o Jason, tá? De novo um 7-1, porque eles implicaram com o final sugerido lá. Mas chegaremos também depois nisso. Contrataram um diretor que eles novato, que eles conheceram porque tem uma série de TV, teve, né, uma série de TV chamada Sexta-feira 13, teve 2 temporadas que não tinha nada a ver com o Jason. Mas era o diretor, então perguntou: posso fazer o que eu quiser? Pode. A primeira ideia era trazer a Carrie de novo, a Tina, né? Eu falo Carrie porque é brincadeira entre nós fãs. Era trazer a Tina de novo, só que existem duas versões. Que o Frank Mancuso Jr., produtor executivo do Sexta-feira 13, um dos chefões da Paramount, não se interessou. Existe uma outra versão que diz que a atriz pediu um pouco de dinheiro a mais, imagina, né? Produções baratas, não. E aí então veio essa ideia de fazer um num navio. Ah, não sei o quê, né? Ah, e que tal levá-lo para Nova York? Ah, essa é ótima. Os chefões da Paramount gostaram da ideia. Só que para você filmar em Nova York é uma fortuna, né? É uma cidade caríssima. E você tem que filmar de madrugada, enfim. E o roteiro original que tinha perseguições na Brooklyn Bridge, ele escalaria a Estátua da Liberdade. No final das contas, eles deram um orçamento que foi de 5 milhões e meio de dólares, o maior orçamento do Sexta-feira 13 dos anos 80, tal, até então, né? Só que 5 milhões e meio de dólares não dava para nada, para você pensar em filmar em Nova York. Então eles conseguiram 2 dias na Times Square. Então tem muitos fãs que não gostam porque é propaganda enganosa. Ele ataca em Nova York. Você vê assim uma sequenciazinha só em Nova York. O resto está dentro do navio, 1 hora ele fica dentro de um barco. E depois, quando ele vai lá no cais em Nova York, nem aquilo é Nova York, aquilo é Vancouver. O filme foi gravado lá. E dá para perceber, quem conhece Nova York vê o clima. Nova York tem outra vibe, né? Mesmo quando ele está em ruas que não são Times Square, você percebe, não é, Nova York não é construída desse jeito, tá? É só Times Square que é de verdade. Eles conseguiram, acho que 2 dias lá, e o cara que fez o Jason, novamente o Ken Hodder, eles filmaram tipo 3 da manhã, né? Porque imagina. E aí ele falou que se sentiu como se fosse dos Beatles, porque estava cheio de gente, 3 horas da manhã, tiveram que fazer né, isolamento, tudo, porque ficavam gritando, Jason, não sei o que, né? Que é a sessão que você vê lá de Nova York. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então vamos lá. A história que não tem lógica, não tem continuidade temporal, esquece isso, né? Todo vídeo eu falo. Porque assim, se você fosse pegar pela dos, cronologia dos filmes, essa história estaria se passando, sei lá, depois, inclusive, do 11 de setembro, quando já não haveria nem mais a World Trade Center, só que você vê o World Trade Center lá no céu, no filme. Vê assim, porque aparece uma panorâmica de Nova York, o World Trade Center está lá. Porque assim, fala, eles imaginam os eventos do Sexta-feira 13, parte 7, como diversos anos depois, tá? Tanto é que o Jason ainda está lá no meio, está no fundo do lago. Mas começa assim, começa com imagens de Nova York como sendo um lugar de perdição, gente sendo assaltada. Na verdade, eles fazem uma montagem no começo com os mesmos lugares que depois aparecem no filme, tá? Só que, na verdade, a maior parte desses lugares, como eu falei, é Vancouver. Só é verdade onde é o Times Square.
E aí você vê, assim, drogas, rato, nossa, é um grande cartão postal para Nova York. Vou contar uma curiosidade, né, como eu faço nesses vídeos de sexta-feira 13. O departamento, a Secretaria de Turismo de Nova York, ameaçou processar sexta-feira 13, porque um dos cartazes era, sabe aquele Eu, Coração, NY, I Love New York? Tinha a cara do Jason lá. Eles tiveram que recolher essa primeira batelada de pôsteres, porque era propaganda, assim, era má propaganda para a cidade. Aí você fica pensando, nossa, será que eles achavam que as pessoas iriam acreditar que o Jason ia realmente atacar de verdade a cidade, né? Vai saber, né, gente? Vai saber. Mas depois dessa montagem, que fica falando umas bobeiras, um lugar claustrofóbico, um monte de pretensões existencialistas, tocando uma música bem típica dos anos 80, finalzinho assim. Aí aparece para um casal em um barco em Crystal Lake. E aí o moço, eles eram formandos de ensino médio. Então significa que eles moravam em Crystal Lake por um bom tempo. A moça não sabia de nada. Eu falo, como que alguém pode não saber de nada em Crystal Lake? E se você pega que eles falam depois lá, vários anos se passaram, então isso está no metade dos anos 2000. Mas enfim, essa moça não sabe de nada, que é para esse cara fazer exposição. Ele vai falar lá, a mãe dele vai contar a história do Jason. E aí, como ele está no barco, ele vai jogar âncora, né? Eles vão fazer sexo. E aí ela vai ancorar o barco. A âncora bate num cabo de energia em Crystal Lake, né? E um cabo de energia, e aí eletrocuta lá, e o Jason que estava lá embaixo ressuscita de novo, né? Ele já tinha ressuscitado por energia na parte 6. Aí você pode perguntar assim, mas quando eles colocaram esse maldito cabo de energia num laguinho que não justificava nada isso, mas não tiraram o corpo do Jason de lá, né? Não, gente, não tem lógica. Aí o Jason, claro, sobe pro barco e, é claro, né, como é um casal de adolescentes que estava no barco para ir fazer sexo, é claro que ele levou uma máscara de hóquei e um arpão. Tá? Ele levou uma máscara de hóquei, inclusive igualzinha a que o Jason usara no filme 3, 4, não sei o que. Aí, é claro, o Jason mata os dois e coloca a máscara. E aí a gente é apresentado para o tema do filme. É um grupo de formandos do ensino médio que vai fazer um cruzeiro para Nova York para celebrar o final do ensino médio. Considerando-se, que Crystal Lake estabeleceu-se desde o primeiro filme, que fica em New Jersey, você poderia se perguntar assim, para que alguém iria de barco fazer um cruzeiro de New Jersey para Nova York, quando você consegue fazer isso muito mais barato, né? Imagina alugar um navio, tudo aí, que o navio era alugado lá. Bom, sendo que você consegue ir de carro ou de ônibus em 2 horas, que New Jersey e New York são perto, são adjacentes, tá? Outra coisa, como que vai sair um barco de Crystal Lake, que sempre ficou estabelecido que era um lago, que não tinha ligação com o rio e depois, consequentemente, com um mar. Mas nesse caso aí, então, de certo, a grande virada desse filme é que Crystal Lake, na verdade, era o Oceano Atlântico, né? Mas, enfim, nesse grande barco, que tem uma cara de barco baleeiro, barco pesqueiro, vêm todos esses adolescentes para ir para Nova York. Só que eles não tinham dinheiro para muito extra também, né? Então o barco esparsamente povoado, você vai ver lá. E aí tem algumas coisas muito engraçadas no decorrer do filme, né? Então esses 2 meninos, a gente vai aprender que eles eles não chegaram ainda. Olha o que uma professora, que é então supostamente responsável por dar uma olhada naquela turma, né? De certo eles preferiram se explorar ao invés de explorar Manhattan. Olha que adulta mais madura, que adulta professora mais inteligente do mundo. Sorte que, ainda bem que você fala assim, como ela está no barco, ela vai morrer, né? E aí tem um tiozão lá, que é o diretor, suposto diretor, não sei o quê, ele conversa com os alunos e ameaça os alunos como se eles ainda estivessem no ensino médio. Você vai ter que entregar o seu trabalho de ciências. Você fala, mas eles não estão aí para comemorar a formatura? Você não vai conseguir entrar na escola, eu vou
na escola de cinema, na faculdade de cinema. Eu falei, ui, poderosa, não é assim que funciona, né? Mas enfim, aí a gente vai ser apresentado a nossa protagonista, que é a sobrinha desse tiozinho aí, do velho do Sexta-feira 13, que eu costumo falar com os amigos, né? Velho de Sexta-feira 13, parte 8. Que é um ator que, nossa, desde série dos anos 50, Dallas, Dynasty, vi esse homem em 230 mil séries. A nossa protagonista é uma menina perturbada porque a gente vai ver que aconteceu alguma coisa com ela na infância envolvendo água. Tanto é que ela vai ter visões. Não me pergunta por quê, gente, do Jason criança. Então significa que o Jason deve ter atacado ela como criança. Mesmo seguindo a linha cronologia do filme, da Sexta-feira 13, é impossível isso. Porque o Jason deixou de ser criança, ele se afogou em 1957, né? E aliás, essas visões que ela tem, o Jason tem hora que aparece com cabelo, criança com cabelo, mas tem hora que aparece sem cabelo. Vê como as visões não têm lógica. E tem hora que, por exemplo, ela vai lavar a mão, então ela tem a visão de que está saindo sangue da torneira. Só que a gente, como público, vê a água, sangue saindo da torneira antes de ela fazer assim, né? Isso deveria, a gente como plateia só deveria ver a água como sangue partindo do ponto de vista dela e não do ponto de vista nosso, né? Tem hora que o cachorro dela tem a visão também do dia. Falei, nossa, o cachorro também é traumatizado. Essa moça vai pro barco e aí então os outros grupos de adolescentes. E eles ficam 1 hora e pouco no barco. Então por isso que tem muito fã que não gosta. Porque depois, até chegar em Nova York, esses adolescentes vão morrendo no barco. Como o filme gastou boa parte do orçamento com aqueles 2 dias de locação em Times Square, e também porque eles já sabiam que teriam problemas de censura, Sexta-feira sempre teve censura, as mortes também são bem, assim, não tem gore, não tem sangue. Eu não tenho esse problema, né? Eu sempre achei que Sexta-feira 13, eu gostava mais do suspense do que de qualquer outra coisa, tá? Só que nesse filme até tem suspense, então eu não ligo porque a mortes não sejam assim. Só que a musiquinha já não é mais do Henry Manfredini, o está editado demais, é outro tipo de música, né? Eu ainda consigo gostar do filme, mas eu reconheço por que muita gente não gosta. E o Jason parece que tem poderes de teletransporte, né? Tem uma hora que eles têm uma boate no navio e uma das moças está lá, e daí ela começa a olhar para cá, o Jason tá aqui. Aí ela olha para cá, o Jason tá aqui. Aí ele olha para cá, e ela não tem lugar para uia, tum, 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 né? Ele se teletransporta, assim. E aí eles vão para Manhattan. Mas demora para chegar lá. Primeiro vai no cais lá do porto, aí tem a morte mais famosa desse filme, né? Que é o cara boxeador lá tentando tum, 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 tum no Jason, e aí ele diz, segura ele assim, pum, e a cabeça rola. E tem aqueles momentos cômicos meio duvidosos, mas tem um que eu gosto, que ele olha, o Jason está descendo assim, olha um billboard, né, um cartazão assim, e tem um jogador de hóquei com a máscara de hóquei. Meu garoto, lindo, com a máscara assim. E aí ele sai perseguindo essas 2 pessoas, no fim sobram só 2 pessoas, né? Sobrinha do capitão do navio lá e a nossa Final Girl, a nossa moça sequelada. Você vai entender por que ela está sequelada. Não tem muito a ver, mas tudo bem. Como eu falei, cronologicamente não dava certo ela ter visto o Jason. E aí, é claro, tem o final lá, aquelas coisas de Nova York. Estou sendo perseguida por um maníaco, bem-vindo a Nova York. Essa piada. E aí termina no esgoto em Nova York. E aí, então, o que era? Diz que todo dia, à meia-noite, material tóxico era liberado oficialmente, né, no esgoto de Nova York. Nossa, os nova-iorquinos devem ter rido muito, né? Não existe isso, né? Nunca existiu. Mas aí o Jason, então, ele cai naquela meleca lá, tóxica. Então, no roteiro original, a ideia era derreter o Jason. Se eles disseram que seria o último filme, derreter o Jason, acabou. Só que a Paramount, os chefões da Paramount, não faz isso não. Quem sabe... Oh, meu Deus. Então, aí tem aquele final que ninguém entende. Mas também por quê? Se não ia ter continuação mesmo, né? Nunca tem. O Jason
quando passa lá aquela meleca tóxica, corrosiva por ele, ele volta a ser uma criança, ele volta a ser o Jason criança, com cabelo, mas o Jason nunca teve cabelo, né? Estabelecido desde o primeiro filme, mas enfim, quem se importa, porque não tem lógica, por quê, qual, né? E é um barato, né? Porque depois esses dois jovens que sobraram, eles perderam todo mundo, todos os amigos, o menino inclusive perdeu o pai, a moça perdeu a professora que ela mais amava, sem contar os amigos, tudo. E eles saem, assim, ainda dá a entender que eles saem para passear para Nova York. Enfim, gente, é um prazer culposo mesmo, só para fãs. Mas eu acho que para quem nunca... eu gosto, como eu falei, do suspense, né? Mas ele é bem mequetrefe. E olha que eu falei só alguns pontos, assim, meio duvidosos, né? Tem cada diálogo, assim, o tiozão lá, quando chega o filho do capitão, que era um aluno, né? Ele era um formando também. O que o senhor está fazendo aqui? Aí eu pensei, ué, você não sabe que ele estuda na mesma escola? Que a tua sobrinha? Ele deve ter sido teu aluno, está fazendo o quê aqui? Meu baile de debutante. Ah, Sweet 16. Então é assim, eu acabo agora, né, revendo e dando risada, porque é muito... Mas não é o filme que eu ponha para rever, né? Porque ele saiu já do acampamento, embora o barco seja claustrofóbico e tal, mas eu ainda gosto mais do Jason atacando na natureza, né? No acampamento. Então, assim, não é o meu menos favorito, né? Na verdade, assim, o 9 eu não gosto de jeito nenhum. O 8 pode ser um dos meus menos favoritos, talvez o segundo menos favorito, talvez, tá? Mas tá vendo? Eu não disse que eu não gosto. É que eu sou fã desse meninão aqui. Desde que não seja parte 9, que aí é ele passando para diversas caras e... Não. Eu acho mais enganoso o 9, né, do que os outros, tá? Do que esse de Manhattan. Isso aí, até eles não conseguiram filmar em Nova York porque a Paramount não deu o dinheiro, né? E aí eles precisavam de uma... Para atrair público, tá? Fizeram... Todo mundo é um 7-1 ali, né? É que eu acabo perdoando. E foi o filme que também não deu nem 15 milhões de bilheteria. Aí então a Paramount oficialmente cortou os laços com a franquia Sexta-feira 13. Tanto é que o 9 depois foi para New Line Cinema. O 9 eu já resenhei e o 10 também, né? Falta agora só o Freddy vs. Jason e o Sexta-feira 13 lá de 2009. Quem sabe? Eu resenho. Tchau.